Começar, tá? Vou começar. Amor, não dá pra ficar falando. Então vai, acho melhor você ficar lá fora. Não sei, porque se ficar conversando eu não consigo. Vou começar, tá? Não, já tá rolando, já acho. Eu tô ao vivo? Acho que eu estou ao vivo, é isso? Nossa. Eu acho que eu já estou ao vivo. Depois a gente vai ter que editar esse comecinho. Ah, nós tivemos um problema na transmissão que nós estávamos fazendo agora. Criamos esse novo link e vamos chamar quem estava lá para pelo chat para vir acompanhar aqui. Nós estávamos com problema no áudio, para o que fomos avisados. Só estou esperando o pessoal da técnica me dar um ok, se está tudo bem. Estávamos fazendo uma transmissão sobre o título de O que é isso, companheiro? Da forma como foi colocado da maneira como o Lula saudou o Alckmin como seu companheiro. Estávamos fazendo uma transmissão sobre essa questão, né? Sobre o que representa o Alckmin agora na candidatura do Lula. Estamos aqui com o pessoal da técnica tentando resolver tudo. Não estava transmitindo? Bom, acho que agora a gente consegue. Será que é isso? Acho que agora está tudo bem. Estamos com a transmissão pública. Estamos indo bem. Vou aqui dizer o que estamos falando por alguns minutos, até as pessoas que estavam aqui, agora já está corrigido, está certinho. Camarada Máximo já avisando aqui. Não sei o quanto estava ruim, não sei o quanto conseguiram apreender do que eu falei até agora. Espero que tenham conseguido entender, apesar das dificuldades. Bora lá. Vou fazer uma pergunta para o pessoal que está aqui no chat. Assim, retoma desde o começo ou segue da onde? Ah, estava audível. Bom, beleza. Então eu vou continuar de onde estávamos, esperando os camaradas voltarem. E depois a gente vai juntar os dois vídeos, né? Depois a gente sobe um vídeo só. Obrigado, camarada Paulo Pinheiro, né? E depois só juntando os dois vídeos num único vídeo, para quem for assistir depois não ter o inconveniente desse problema. Peço desculpa aí aos camaradas que estavam assistindo. A gente sempre tenta fazer o máximo possível com a questão técnica, mas uma vez ou outra, às vezes escapa aí um pequeno problema. A gente tem uma equipe técnica que é uma equipe pequena, mas muito, muito, muito habilidosa e com um espírito de trabalho muito grande. Mas às vezes uma questão técnica ou outra acaba escapando. Bom, estava eu falando então desse movimento, desses momentos, esses movimentos internos do PSDB, né? Então, de um partido que surge com uma proposta progressista, mas apesar da vontade de ser um partido progressista, o campo político já estava ocupado, já estava em disputa,
avançada por parte do PT, isso foi jogando o PSDB cada vez mais à direita, enquanto o PT ia cada vez mais para o centro. O Alckmin é fruto desse movimento, né? Então, o Alckmin é uma figura política que surge em Pindamonhangaba, né? Como prefeito, como vereador, prefeito sempre muito jovem, com uma votação expressiva em todas as eleições que disputou ali na sua cidade de origem. E o Alckmin acaba sendo escolhido, né, como vice vice do Mário Covas, quando o Mário Covas se elege governador. E aí é importante destacar que o Alckmin, então, essa figura que é próxima do Mário Covas, uma figura conservadora, católico, ele tem uma tarefa muito importante no governo Mário Covas. É o Alckmin quem toca a política de desestatização do governo Mário Covas. O Alckmin ele exerce essa secretaria, né, ele ocupa essa secretaria, uma secretaria com o intuito de desestatizar o Estado de São Paulo. Né? Então, o Mário Covas governa com uma agenda liberal muito forte. Né? Quando a gente está falando de desestatização, o que estamos falando é de privatização do Estado. Não podemos esquecer que o maior programa de privatização da história é o da antiga União Soviética. Quando a União Soviética se esfacela, toda a sua estrutura burocrática, né, os seus órgãos, enfim, suas entidades, suas instituições, boa parte delas são privatizadas. Mas o segundo maior programa de privatização da história acontece no Brasil nos anos 90. Então a gente amarga esse título nada honroso de ser um país que toca um forte programa de privatização, e o Alckmin é uma figura central nesse processo no estado de São Paulo, o que é muito significativo se levarmos em consideração que o estado de São Paulo por questões históricas, não cabe agora discutir, mas é um dos polos do capitalismo, talvez o principal polo capitalista do Brasil. Né? Então isso significa muita coisa. Né? O Alckmin ele é formado nessa perspectiva, nesse posicionamento de defesa dos interesses da burguesia capitalista. Importante destacar que quando a gente fala de progressista, né, então falamos agora que o Alckmin, o PSDB surge com uma ideia progressista. O progressista, aqui no Brasil, a gente usa o termo de forma muito equivocada, muito elástica e muito confusa. Né? O progressista nada mais é do que o burguês, um burguês que tenta encontrar aí, por meio da política, um termo onde nem a classe trabalhadora se radicalize a ponto de se tornar revolucionária, então atende a alguma agenda da classe trabalhadora, alguma agenda social, trabalhista da classe trabalhadora, tentando evitar que a burguesia também crie uma situação desfavorável à própria estrutura do governo. Então, o progressismo original, né, o seu sentido real, é de um meio termo aí, de uma pequena burguesia que tenta fazer uma mediação entre os amplos interesses da burguesia e parte dos interesses da classe trabalhadora. Mas o fato é, com o desenvolvimento cada vez mais acentuado do capitalismo e do imperialismo ao longo das últimas décadas do século XX, sobretudo dos anos 80 para frente, mas isso se radicalizando muito mais nos anos 90, mesmo progressismo, a ideia desse progressismo que faz essa mediação entre os máximos interesses do capital e parte dos interesses da classe trabalhadora, ele também se esvazia dos seus princípios mais básicos, sobretudo quando ele perde a mão de refrear os intentos da burguesia. E por que isso? Né? Por que isso acontece? Por que o progressismo perde essa mão? Porque cada vez mais
o papel dos estados dentro do arranjo do imperialismo é fraco, né? Cada vez mais os interesses transnacionais dos capitalistas, são mais acentuados, mais fortes e mais são eles que conduzem as relações da política, né? Então, enquanto o Estado tenta fazer uma política nos limites do Estado Nacional para a classe trabalhadora e de repressão da classe trabalhadora, cada vez mais a burguesia tem um trânsito livre no fluxo de capitais entre as nações. Então, mesmo a perspectiva progressista de governo, ou seja, que tente fazer uma mediação entre os interesses da burguesia e da classe trabalhadora, se enfraquece, porque a burguesia não tem mais freio. Ou você rompe com a burguesia, rompe com o capital, e promove uma revolução no seu país, ou você vai estar subjugado a isso, e qualquer princípio progressista é uma balela, é uma brincadeira, é uma mentira, é uma enganação, é uma mistificação. Pois bem, o Alckmin é essa figura. O Alckmin é uma figura, então, ligada a um partido que cada vez mais foi de uma centro-esquerda para o centro e depois para a direita, de um partido que constituiu uma hegemonia no estado de São Paulo, no principal estado do capitalismo no país. Veja, não estou dizendo que o estado de São Paulo é o principal estado do país, mas no sentido do capitalismo é um estado central. É uma figura ligada à desestatização, né, à privatização do Estado, as políticas sociais do governo Alckmin são pífias, e as políticas de interesse do capital estão no seu máximo, inclusive na desatenção ao próprio funcionalismo público, né, que também é sofrível. A gente pensa muito no Alckmin nessa questão da forma repressiva como o seu governo atuou, da forma, sobretudo, talvez seja o principal símbolo disso, a desocupação de Pinheirinho, que ela em si já é um símbolo máximo da coisa, mas a gente também tem que entender o que preenche o símbolo, né? Não é só a questão de uma polícia repressiva, é por que uma polícia repressiva? Por que essa carga tão grande de repressão nos governos do Geraldo Alckmin e do PSDB como um todo? Justamente porque é um governo de máximo interesse da burguesia. O compromisso do Geraldo Alckmin, o compromisso do seu partido, do seu antigo partido, a sua representação de classe é uma representação dos interesses da burguesia nacional e da burguesia nacional em associação com o imperialismo, sobretudo isso, de uma burguesia em associação com o imperialismo. Isso é fundamental de ter em mente, né? Sem isso, a gente não entende a figura do Geraldo Alckmin. Pois bem, o Lula volta à cena política, num vacilo muito grande, sobretudo do PSOL, que a gente pode falar disso em outro momento, mas no momento que o PSOL podia se colocar como um partido que ocupasse o espaço deixado para o PT, naquele momento que o PT estava iniciando o processo de decadência, né? A prisão do Lula, o antipetismo muito forte, se abriu um certo buraco aí nessa esquerda reformista que o pessoal poderia ter ocupado, mas o pessoal jogou isso fora no dia em que o Guilherme Boulos, na campanha de 2018, no primeiro programa de debate na TV, começa a sua primeira fala dizendo boa noite, presidente Lula. Ali começa a capitulação do pessoal, que apenas guarda espaço para a retomada do PT. O PT retoma esse espaço, o Lula sai da cadeia, tem parte, eu se não me engano, atualmente, todas as suas condenações anuladas, e o PT retoma esse espaço que ele estava perdendo, ele recupera esse espaço, mas o PT começa a se colocar como a única alternativa ao governo do Bolsonaro, uma possível reeleição, né, ao risco de uma reeleição do Bolsonaro. A gente precisa analisar isso, né, porque, de certa forma, guardadas as devidas proporções, o discurso do Lula é o mesmo discurso do Ocidente em relação à Ucrânia. Da mesma forma que o Ocidente fecha qualquer comunicação da Rússia com o mundo, da mesma forma que o Ocidente
impede que qualquer leitura que não seja a sua leitura de interesse do acontecimento na Ucrânia seja feito, o PT tem feito a mesma ação, tem resultado nos mesmos. Tem feito o mesmo esforço no Brasil. Né? É como se não houvesse mais esquerda. Não há mais esquerda no Brasil, não há mais partidos como Unidade Popular, não há mais PCB, não há mais nenhum outro partido de esquerda, há somente o PT como única alternativa. Né? Não existe espaço para qualquer outro debate para o país que não seja o debate imposto pelo PT, como se o PT fosse o representante da esquerda. Né? E a falta de essa suposta falta de alternativas é colocada com tanta violência, é colocada de forma tão enfática que ela permite que se anule a esquerda, que o PT se coloque ele mesmo como esquerda e permita que essa esquerda que o PT se diz ser dialogue com qualquer um que seja anti-bolsonarista, seja um anti-bolsonarista de fato ou de ocasião, a ponto de poder englobar, então, na sua chapa, essa figura que é o Geraldo Alckmin, que, como eu disse no começo, se não é diferente do que foi Temer, do que foi José de Alencar, ele é uma novidade no que tem como simbologia. Isso significa, então, que aquele movimento que eu comentei agora há pouco, do PT, que foi de um partido de esquerda, caminhando cada vez mais para centro-esquerda, para o centro, faz com que o PT possa dar mais um passo na direita. E aí tem um ponto que é interessante. Essa caminhada do PT, da esquerda para a direita, é uma caminhada de tal forma que ele não abre mão desse espaço do espectro político que era da esquerda. Ele mantém ali sua marca. Ele não é mais um partido de esquerda, mas ele não deixa aquele espaço vago para nenhum outro partido, nenhuma outra organização ocupar. E ele cria essa ideia, ele cria essa ilusão de que o PT é de esquerda, justamente porque ele tem uma base popular, mas ele está caminhando cada vez mais para a direita. Então, a entrada do Alckmin na chapa do Lula nada mais é do que mais um passo largo nessa caminhada do PT rumo à direita. De alguma forma, o PT está criando condições de ocupar por muito tempo quase que todo o espectro da política brasileira, ficando apenas de fora a extrema-direita. Né? Esse é um movimento agressivo do PT, esse é um movimento muito inteligente por parte do PT, a gente não pode negar isso, é um movimento inteligente, mas é um movimento extremamente perigoso para o Brasil. Né? Primeiro porque não existe a possibilidade de um programa político tão largo. Isso é impossível. Né? Não é possível a construção de um programa político que atenda tantos interesses distintos, tantos interesses de classes tão divergentes. Esse é o primeiro ponto. Não é possível a construção de um programa. Não é por outro motivo que a única bandeira que o PT pode apresentar atualmente é fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro é uma palavra de ordem de rua, é uma palavra de ordem, é uma palavra de agitação, e uma agitação muito barata e muito rasa, mas não é um programa político. Dizer fora Bolsonaro não é um programa político, da mesma forma que quando Bolsonaro dizia fora PT também não era um programa político. Né? O fora qualquer coisa não é um programa político. Né? Isso é uma coisa que é algo que tem que ficar muito claro. O fora Bolsonaro atual, então, esconde a falta de um programa político. A inexistência de um programa político significa que as coisas continuarão como estão. Né? Tão somente isso. Né? As coisas continuam como estão, porque esses agregados ao lado do PT, sejam os representantes da classe trabalhadora que estão ao seu lado, sejam os representantes dos empresários e do sistema financeiro que estão ao seu lado, não estão em pé de igualdade. O país é um país capitalista e é de um capitalismo extremamente desenvolvido e agressivo.
Significa, então, que esses parceiros não estão em pé de igualdade, né? Significa que os parceiros mais fortes, os parceiros majoritários aí, é o capital. Significa, então, que não há nenhum rompimento com o capital. Significa, tão somente, que talvez alguns programas sociais, alguns programas de salário sejam feitos de forma a atender minimamente a base popular para garantir a pacificação dessa base popular, mas não a mudança estrutural de governo, mudança estrutural que não ocorreu nos 14 anos de governo do PT, não ocorreu nem no momento mais favorável dos governos do PT, dos governos anteriores, ali talvez entre 2006 e 2012, que foi um bom período. Nem nesse bom período houve qualquer tipo de avanço, mínimo que seja, naquilo que o André Singer, que é um petista histórico, chamava de reformismo forte. O próprio André Singer, no seu livro Os Sentidos do Lulismo, né, ele deixa claro que o PT poderia ter feito pelo menos um governo de reformas fortes, mas fez tão somente um governo de reformas fracas, fraquíssimas. Se naquele momento favorável o PT não avançou, é certo que ele não avançará num momento muito menos favorável, num momento desfavorável, seja internamente, seja no momento da geopolítica muito desfavorável. Isso significa, então, que o governo do PT, que essa agenda que o PT tem colocado no país, né? Essa agenda que morde quase todo o espectro político do país, e enquanto faz isso, impede, né, sufoca qualquer desenvolvimento de uma esquerda radical, de uma esquerda revolucionária, né? Ele ofusca essa possibilidade. Isso não apenas é nocivo para aquilo que o país pode ser no seu eventual novo governo, mas também é nocivo, e isso é o mais importante, né? E é isso onde a RC quer destacar, é isso que a RC quer destacar, é onde ela quer colocar aí uma luz maior, que é a falta de possibilidade de, em curto prazo, desenvolver no país um campo de uma esquerda mais coerente, mais firme, mais ajustada, pensando uma revolução no país. O sufocamento dessa esquerda por parte do PT tem sido muito grande. É óbvio que esse sufocamento acontece também por uma dificuldade que a própria esquerda tem de se desvencilhar do petismo, mas a luta do PT, o PT não faz isso, esse sufocamento da esquerda não é consequência da política do PT, mas é parte da política do PT. Né? O PT opera contra a esquerda brasileira. Né? O sufocamento da esquerda não é um sufocamento que acontece como uma consequência indesejada, um efeito colateral, um dano colateral. É parte da política do PT o sufocar a esquerda brasileira, apagar a existência de uma esquerda brasileira, utilizar a sua força, a sua capilarização dentro de grandes organizações, dentro de grandes entidades, o seu peso histórico contra uma esquerda. Isso é fato, né? E talvez seja essa a maior representação de que o Geraldo Alckmin traz nessa chapa com Lula. Bem, é isso que a gente queria colocar nessa análise de hoje, né? Então, quando a gente diz o que é isso, companheiro, quando o Lula chama o Alckmin de companheiro, a pergunta é companheiro de quem? Né? Ser companheiro do Lula significa uma coisa, ser companheiro da classe trabalhadora significa uma outra coisa completamente diferente. O fato é que a classe trabalhadora hoje no país não tem companheiros, né? Ela está sozinha, está perdida. Independente de quem vai votar ou não no Lula, e talvez não tenhamos mesmo alternativa nesse momento, o fato é o Lula é tão nocivo para o país quanto qualquer outro político da direita, né? Quanto qualquer outro político da direita tradicional. Dizer que Lula e Bolsonaro é a mesma coisa, não seríamos levianos a ponto de dizer isso.
Evidentemente que não, Bolsonaro é uma excrescência da nossa cultura política, não é um ponto fora da curva, o fascismo é algo que está posto hoje mundialmente, mas é uma excrescência. Uma excrescência, e aí gostaríamos de fazer essa menção, como foi o general Newton Cruz, que morreu hoje, que o diabo carregue, uma das figuras mais nefastas da nefasta ditadura militar, que a terra lhe seja muito pesada. Vamos agora ver aqui os comentários dos nossos camaradas, que, como eu já disse antes, é a melhor parte dessas nossas transmissões. O camarada coloca aqui, a Camila lembra sobre a questão da conciliação de classe, a famosa conciliação de classes. Lembrando, camarada, que é uma conciliação de classes que acontece numa das bases mais perversas, né? Que a gente pode ter, né? Porque acho que tem uma questão aqui que é fundamental, né? Em vários países, partidos de esquerda fizeram conciliação. A conciliação é um fenômeno que acontece em vários países, mas ela tem suas especificidades locais. E a nossa é de uma especificidade muito agressiva pela capilaridade que o PT tem e pelo papel, né, pelo espaço que o PT ocupa ainda no imaginário popular, sobretudo do Brasil profundo, né? O camarada Paulo coloca, me parece que o PT e o PSDB têm quase o mesmo destino, mas com os recortes de classe bem nítidos, um para as elites econômicas, outro para as camadas populares, ambos sujeitos ao capital. Perfeito. Paulo, a gente tem colocado muito, a RC coloca muito que o PT é um partido burguês, mas com uma questão muito particular que é um partido burguês com base popular. Né? A base do PT é diretamente ligada às camadas populares, ainda que a sua agenda seja uma agenda burguesa. Por isso ele acaba atendendo, em parte, essa base nas suas necessidades, para não perdê-la de fato. Mas é isso, são partidos sujeitos, são partidos que visam apenas a gestão do capital, né? A Camila lembra que os professores sabem bem disso, quantas vezes o Alckmin colocou a polícia em cima deles em São Paulo. A educação no Estado é lastimável, exatamente, né? A educação é lastimável, perdão, tanto naquilo que a estrutura das escolas, as condições de trabalho dos professores e professoras, as formas de organização de toda a burocracia educacional no Estado. Quem conhece as escolas da periferia sabe o nível que é degradante que são os prédios, enfim. Eu estudei boa parte do ensino médio, ensino fundamental 2, né, que se não me engano como é chamado hoje, o antigo ginásio, e o antigo colégio, o ensino médio atualmente, numa das principais escolas públicas da minha cidade, e que hoje está no estado lastimável, com parte do prédio sendo interditado por problemas estruturais. É terrível e cada vez mais o ensino público do estado de São Paulo é péssimo, sendo bom apenas no ensino universitário, que é voltado para a burguesia, né? A USP, Unesp, Unicamp. A Lave coloca que o pessoal, infelizmente, ocupou o papel de partido coadjuvante lá do PT, exatamente, lamentavelmente virou puxadinho do PT, né? Foi a Ripoc. Rafael aqui, grande professor. A Lave coloca que a conciliação tem seus dias contados. Não há como ficar em cima do muro durante 4 anos. Vamos acabar sofrendo as piores consequências da conciliação, já que sempre a corda rompe o lado mais fraco, e por enquanto somos nós. E o camarada Luiz Sérgio, meu xará e amigo, concorda com a Lavínia. Realmente, eu acredito muito que a gente vai viver ainda momentos muito terríveis. Espero estar errado, mas eu acho que a decepção com o governo do PT, se ele acontecer de fato, né, com o próximo governo do Lula, se ele realmente acontecer, a decepção não vai ser só porque não realizou nossos sonhos, mas eu acredito que o Lula vai realizar muitos nossos pesadelos. Lembrando um detalhe importante que é
ao que tudo indica, né, pelo menos no que tem se colocado nas falas do Lula e de dirigentes do PT, o fascismo na sua característica mais popular, né, o fascismo do homem comum, não é pensado. Isso significa que esse fascismo que foi desencadeado pelo Bolsonaro, veja, o Bolsonaro não criou fascismo no Brasil. O ultraconservadorismo está posto na cultura popular de vários países. Ele só agenciou isso politicamente. Essa potência fascista, ultraconservadora, que é acionado, que é agenciado pelo fascismo, ela não é como numa ficção, aí, num filme aí de fantasmas, que você libera o fantasma e depois põe ele de volta na garrafa. Depois que você libera isso, ele está solto. E se você não enfrentar isso politicamente, você vai ter que atender essas agendas. E é bem possível que um governo do futuro do PT, se ocorrer, tenha que atender parte da agenda fascista do país. E isso é extremamente preocupante. Lave coloca aqui que o camarada quer, que é exatamente continuar acreditando no PT, é praticamente gostar de ser enganado. Esse é um dos nossos papéis mesmo, da RC e de outras organizações que colocam como tarefa principal a propaganda, a formação política, que é explicar para as pessoas por que isso é uma enganação. Né? Muita gente do Brasil profundo, né, das camadas mais simples da população, se enganam porque não é apresentado para elas, de fato, a outra alternativa. Né? Elas são tratoradas aí por essa política de não alternativas, essa falsa política de não alternativas imposta pelo Partido dos Trabalhadores. Né? A Lab lembra aqui, se não me engano, esse é o documentário em que o Lula diz isso, né, que para fazer uma revolução brasileira levaria pelo menos 30 anos e que ele não queria esperar esse tempo porque ele queria ser presidente antes. Isso é um documentário, se eu não me engano, chama... eu não vou lembrar agora, mas é um documentário muito interessante. Eu vou depois pedir para o pessoal da técnica colocar aqui na descrição do vídeo um documentário feito na primeira campanha do Lula, Entre Atos. O nome do documentário é Entre Atos. Se eu não me engano, Walter Moreira Salles, mas o nome é Entre Atos. E ele filmou todo a primeira campanha do Lula, os bastidores da campanha, faz o documentário a partir daí. Em um dado momento, o Lula diz que ele deixa isso claro da famosa cena do avião, né? Ele faz isso dando uma entrevista no avião, durante um voo de uma cidade a outra do processo da campanha, em que ele fala que para fazer o país fazer uma revolução levaria pelo menos 30 anos, né, para que boa parte da população se tornasse socialista, pelo menos uma parte suficiente para fazer uma revolução, e que ele não ia esperar por isso. E aí praticamente está dizendo que o PT troca um programa político por um programa de poder. Né? O camarada Luiz lembra aqui exatamente que isso é horrível, porque tenho muitos amigos petistas, esquerdistas, sinceros, esperançosos, todos já cinquentões, cansados de guerra. Pois é, camarada, assim, e esse é um grande problema, né? Eu também conheço muitos petistas que são verdadeiramente de esquerda, alguns são verdadeiramente socialistas, são comunistas, mas que ainda acreditam no projeto do PT, ainda acreditam que é possível. E eu até lamento, porque eu vejo alguns deles fazendo postagens no Facebook, enfim, dizendo que ainda é possível, né? Acreditando nessa lógica de que tudo é possível por uma revolução, tudo é válido. É uma pena, estão sendo devorados pela história. E eu acredito muito nisso que você colocou, né? O cansaço político ele é muito, ele cria uma angústia muito grande. O Jacob Gorender, né, no seu livro Marxismo sem Utopia, ele fala sobre isso, né? Ele fala sobre o cansaço de esperar uma revolução que não acontece, e é justamente às vezes nesse cansaço que muitos mudam de lado, né? Não vamos esquecer que muitos dos conselheiros do presidente Bush dos Estados Unidos são ex-comunistas. No Brasil existe muito ex-comunista que virou completamente de lado, o próprio Olavo de Carvalho,
o Reinaldo Azevedo, enfim, porque acaba cansando de esperar uma revolução. Mas aí também vem a importância de uma formação política séria e profunda, que é para entendermos que, nas palavras do próprio Jacob Gorender, o tempo histórico é outro, é muito mais amplo do que o tempo cronológico de vida do indivíduo. É entender que nós somos parte de um processo histórico que é muito maior do que nós. E que não vemos a revolução não é um mau sinal. Não vemos a revolução acontecer, não quer dizer que ela não vai acontecer, não quer dizer que falhamos ou erramos. É um processo de construção de uma subjetividade revolucionária que é muito mais complexo, muito mais enviesado, com muito mais fatores internos, e a gente precisa entender tudo isso, né? Camila coloca aqui que vai para os diabos esse pérfido filhote da ditadura civil-militar, falando aí do General Cruz, com certeza. O Paulo Pinheiro coloca no começo dos anos 80, o Lula meio que se fantasiava de Lech Walesa, indo não da destruição da União Soviética. Com certeza, Paulo. Se você procurar no YouTube, você vai achar uma entrevista que o Lula deu em 79, em que ele faz uma fala completamente anticomunista, né? Completamente anticomunista. E a gente sabe que não é porque estava em 79, durante a ditadura, que ele faz essa fala, porque seria desnecessário fazê-lo. O Lula sempre foi anticomunista. Isso é fato, né? Isso é público, notório. Quem lê o livro História do PT, do Lincoln Seco, vai ver que desde o começo existe uma perseguição, existe uma tentativa de enquadrar os comunistas do partido ou de perseguição e expulsão quando isso não fosse possível desde o início, né? Não é algo de agora, é um processo antigo do PT. E essa figura do Lech Walesa é uma figura nociva, né? Um dirigente sindical da Polônia. E aqui tem um imbróglio muito interessante, Paulo, que você coloca, muito bem lembrado, né? Que a gente tem um papa polonês anticomunista, de uma tradição de papas anticomunistas muito grande, né? De papas que se colocam na disputa política, que remonta aí pelo menos ao Gregório XVI, né? Que se torna papa em 1831, que talvez seja um dos primeiros. É o papa que solta uma encíclica contra o liberalismo, contra a liberdade de expressão, contra a liberdade de imprensa, enfim. Depois vem outros papas, como o Leão XIII, que solta uma encíclica contra os socialistas. Enfim, existe uma tradição da Igreja Católica quando ela se coloca na disputa política, né? E talvez o Karol Wojtyła, né, que ficou conhecido como Papa João Paulo II, seja o ponto alto dessa tradição até agora. É uma figura, esse Papa, muito importante para a dissolução da União Soviética. E o Lech Walesa, que foi um dirigente sindical, né, do Solidariedade, né, é o sindicato anticomunista da Polônia, uma figura que se projetou mundialmente junto com o Lula, no mesmo processo que o Lula. E o Lula ascende, o PT ascende. O PT é um partido que cresce à sombra dos esqueletos do PCB e de outras organizações de esquerda, né? O PT, para muitos, ele é uma esquerda, eu acredito nisso, uma esquerda permitida pela direita, né? Pela ditadura militar. Ele é uma esquerda, que faz parte de um projeto de sociedade da ditadura militar. Tanto é que o Lula foi preso, mas nunca passou por tortura, enfim, né? É uma esquerda autorizada, uma esquerda permitida, uma esquerda controlada, uma esquerda que tem comprovado, né? Talvez a atuação do PT hoje é a prova de todos, né? Comprova que aqueles que acusavam o PT de ser uma esquerda autorizada pela ditadura militar é verdade, né? É uma esquerda que serve para represar uma esquerda revolucionária. O papel do PT hoje, o papel do PT na sua origem,
e o que ele tem demonstrado cada vez mais é que o papel dele é represar uma esquerda verdadeira no país. Luiz Sérgio lembra aqui, citando aqui o Brizola, numa conversa com a Camila, a Lave coloca saúde, educação e segurança em decadência no Brasil, estamos indo de ladeira abaixo e não há salvação a curto prazo. O PT não é nossa salvação a curto prazo, exatamente, né? De que valeram os anos de ouro do PT no Brasil. Os anos de ouro do PT no Brasil foram sequer se transformou em política pública de longa duração, de permanência, os programas que o PT criou, né? Mesmo Bolsa Família nunca foi um programa de fato, né? Uma política de Estado. E ela lembra o golpe, né? Enfim, o Bolsonaro, e ela afirma que é necessário um rompimento radical e completo com o Estado democrático de direito e com o imperialismo yankee. Exatamente. Wilson coloca: o PT está assumindo o seu papel histórico de quinta coluna. Perfeito, é o melhor tema, é uma quinta coluna, né? É um partido que foi permitido pelo capital para ajudar a frear. Exatamente, acabamos de falar isso, né? Perfeito, camarada Wilson. Concordo plenamente, né? Permitido pelo capital para ajudar a frear a revolta violenta das massas. O Luiz Sérgio lembra que o problema é que imagina a inviabilidade de ser feita a quebra sem associação com potências estrangeiras, porque senão vamos ser bombardeados, Lavínia, além do que as forças. Eu não consigo entender aqui da SO. Exatamente. Uma ruptura tem que ser pensada em associação com outras nações. O que a gente precisa pensar muito, e esse é o problema da esquerda brasileira, da esquerda que se diz revolucionária, né? Da esquerda que é revolucionária. O que se diz seria muito errado da minha parte dizer assim, que se diz revolucionária, mas é uma esquerda que me parece cada vez mais tem dificuldades de pensar um programa revolucionário de fato. Né? A esquerda brasileira, infelizmente, ou ela é muito teórica, nada contra ser teórica, né? Né? Nós temos uma teoria, mas ela fica muito no debate de legitimação teórica. A teoria não é ferramenta, mas é o próprio objeto de pesquisa. Ou é uma esquerda que trabalha muito com princípios abstratos demais, generalistas demais. Então fala assim, todo poder à classe trabalhadora. Sim, mas como construir esse poder para a classe trabalhadora? Lutamos para o poder popular. Sim, mas como se constrói o poder popular com as características concretas do Brasil hoje? Né? Como é que se... porque a classe trabalhadora tem que decidir. Bom, mas na última eleição a classe trabalhadora decidiu votar no Bolsonaro. Então como é que é isso? A gente vai dar todo o poder à classe trabalhadora? Mas será que todo o poder à classe trabalhadora hoje, de forma abstrata, representa o quê? Né? Não podemos esquecer, o Brasil é um país de uma classe trabalhadora muito conservadora, com uma má formação muito grande em vários aspectos. Como lidamos com isso? Como que uma esquerda revolucionária cria um programa de revolução que pense e dialogue com a classe trabalhadora brasileira como ela é, e não como se gostaria que ela fosse? Né? Esse é um grande problema. Né? As organizações revolucionárias brasileiras, quando muita gente fala assim, precisamos fazer trabalho de base, particularmente eu acho isso simplista demais. Né? Quando a gente fala em base, está precisando de cúpula, mas não é a ideia de ser uma cúpula. É como a gente se insere na classe trabalhadora, mas como a gente se insere com um programa revolucionário, com um programa de formação. Em tese, já temos grandes modelos. Aquilo que o camarada Mao Tse-tung escreveu em relação a como lidar com a classe trabalhadora é muito bacana. Né? Os próprios Panteras Negras, enfim, a gente tem um sem número de experiências revolucionárias, revoluções que se concluíram, que não se concluíram, mas que deixaram legados muito importantes, que deveriam ser estudados hoje, não como objeto de estudo, mas como mecanismos, ferramentas, como método de atuação militante, pensando a classe trabalhadora como ela é, e não como gostaríamos que ela fosse. Camila lembra assim que é o documentário Entre Atos, do João Moreira Salles. Luiz Sérgio, segurança pública vão reagir a favor do Império, exatamente. O Wilson coloca: o caminho para a revolução no Brasil não passava pelo caminho tomado pela esquerda moderada encabeçada pelo PT e companhia ou CIA, exatamente, né? Nossos caminhos precisam ser traçados. Luiz Sérgio coloca assim: por isso batem nos professores que afinal são politizados e reagem, exatamente, né, Luiz? Assim, eu lembro que eu trabalhei muito tempo
como cartunista de jornal, né? Olha que interessante, de um jornal da minha cidade. E eu lembro que quando eu entrei para o jornal, né, eu levei uns desenhos para o dono do jornal ver na época, e eu consegui o trabalho por causa de um cartoon que eu fiz, que eu levei para ele, que era justamente um cartoon relativo à repressão violenta que os professores estavam sofrendo no movimento de greve no governo do Fleury, né? Luiz Antônio Fleury, que foi governador do PMDB, se eu não me engano, no começo dos anos 90. E essa é a tradição, né? Desde então, né? O Luiz Sérgio fala assim, exatamente que ele ganhou depois do Albino Luciani, morreu em 33 dias, que era a favor da doutrina social da igreja, apesar também de não ser um progressista, exatamente, né? O Luiz Sérgio coloca a hipótese que a CIA tem auxiliado o Luciano a infartar. A CIA ajudou muita gente a infartar, né, Luiz? Aqui está falando do Papa, né? Se eu não me engano. O Wilson fala de 100 mil dólares, não sei do que são esses 100 mil dólares. Lavi coloca sobre o crescimento do Bolsonaro nas pesquisas eleitorais, camarada, o que achamos disso? E o Luiz Sérgio fala muito bem lembrado, a vida sobre todas, principalmente nas espontâneas. Exatamente, né? Recentemente saíram algumas pesquisas, uma colocava uma distância ainda muito grande do Bolsonaro e do Lula, mas a outra pesquisa do Data Poder já colocava aí uma distância de apenas 5 pontos entre Lula e Bolsonaro, no movimento de caída de um ponto do Lula e de subida de 3 pontos do Bolsonaro. É muito complicado, né? As pesquisas elas tendem a dar um retrato parcial do que é o país. Eu particularmente acredito que mensurar o Brasil profundo ainda é muito difícil, mas o Bolsonaro tem a máquina na mão. Os resultados de parte das suas pesquisas, dos seus programas eleitoreiros, né, programas sociais de cunho eleitoreiro, vão começar a dar frutos nos próximos meses. E a ideia de que o já ganhou do Partido dos Trabalhadores é muito. Eu sempre acreditei que fosse muito equivocado, né? Essa ideia de um já ganhou muito antes da hora é perigoso. A gente não pode esquecer que quando Lula chamou o Alckmin para ser seu vice, o Lula havia uma distância muito grande entre ele e o Bolsonaro. Mas agora que se configura, né, que se legitima mesmo, né, que se oficializa essa aliança, essa distância é muito pequena. A grande questão é, nesse momento em que o Bolsonaro ganha terreno, o Lula talvez esteja perdendo, o Alckmin mais ajuda ou mais atrapalha? A gente sabe que o interesse do Lula, ao chamar o Alckmin para ser seu vice, um dos seus interesses principais é liberar o estado de São Paulo para a candidatura do Haddad, né? Com o Alckmin como candidato a governador, o Haddad ficava num segundo lugar muito para trás, mas sem a figura do Alckmin como candidato a governador do estado de São Paulo, o Haddad toma a dianteira dessa corrida com uma certa segurança. Agora a questão é o seguinte, o Lula achava então que ele já estava ganho, né, que ele podia ganhar. O que o Alckmin traz de margem de voto é muito pequeno, mas é alguma coisa, e ao mesmo tempo liberava o Haddad. Esse desenho mudou agora, né? Esse desenho mudou. A figura do Alckmin pode prejudicar o Lula, né? Não vamos esquecer que o Bolsonaro também é uma figura inteligente. A gente não pode achar que o Bolsonaro é o idiota que todo mundo pensa, porque o idiota não chega a ser presidente da República e não se manter um presidente em condições de ganhar uma segunda eleição. O Bolsonaro tem sabido utilizar essa associação entre Lula e Alckmin como propaganda, né? Deixando claro que os dois são farinhas do mesmo saco, que ele sempre avisou. Então, muita coisa tem para acontecer daí para frente. O que eu acho interessante na pesquisa dessa pesquisa que saiu da Poder é que ela tem sido uma das únicas agências que tem feito pesquisas
periódicas, regulares, já há muitos meses. Isso nos ajuda, né, quem tiver o interesse, de pegar essas pesquisas, planificá-las e tentar ali entender um movimento de crescimento e de queda dos candidatos numa longa duração. Isso nos ajuda a entender melhor esses movimentos, a perceber melhor essas tendências. Isso é muito interessante. Deixa eu ver se tem mais aqui. Acho que é isso. Bem, camaradas, acho que a gente pode ficar por aqui. Já estamos com 50 minutos só nesse vídeo. Paramos o outro com cerca de 30 minutos. Gostaria de pedir desculpas pelo problema técnico que a gente teve no som. Vamos fazer de tudo para que ele não ocorra mais. E depois a gente vai juntar os dois vídeos, aquele que começou e esse, e sobretudo como um único vídeo para ficar mais fácil para quem quiser acompanhar depois. E gostaria de mandar aqui uma saudação especial ao camarada Máximo Thierry, que está aniversariando hoje. Feliz aniversário, camarada Máximo. Tudo de bom para você, muita força, muita saúde, muito ímpeto revolucionário. Ficamos felizes em saber que você fecha aí mais um ciclo, mais um ano, e já começa mais outro ano de vida que seja longa e vibrante. Tá bom, camarada? Forte abraço a você, forte abraço a todos e todas as camaradas. Lembrando que nunca uma revolução socialista esteve tão distante do horizonte brasileiro, e é justamente por isso que ela nunca foi tão necessária quanto é hoje. Somos poucos, mas estamos juntos, estamos em contato, estamos vivos e não esmorecemos. E é disso que precisamos para seguir em frente. Boa sorte, camaradas, tudo de bom, até a próxima transmissão.